trechos da lei e hoje autoridades judiciais e policiais participaram de manifestações contra esse projeto. As críticas ao projeto de lei de abuso de autoridade provocaram atos em várias cidades brasileiras. Em Campo Grande, o protesto foi em frente à Justiça Estadual. Também houve protesto em capitais do Norte e Nordeste. Em Curitiba, o ato foi no prédio da Justiça Federal. O juiz Luiz Antônio Bonar, que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato, participou do protesto e falou sobre o projeto de lei. De uma maneira em geral, ela vem causar assim, uma preocupação de que possa ser um óbice a uma investigação, não só a Lava Jato, mas qualquer espécie de investigação criminal. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. À tarde, em Bauru, no interior paulista, Moro disse que ainda estuda se vai sugerir ao presidente Bolsonaro que vete parte da lei do abuso de autoridade. O projeto foi aprovado no Congresso, nós vamos analisar com muito cuidado, com muito respeito ao Congresso. É possível que nós possamos sugerir vetos, quem vai decidir evidentemente é o presidente. Mas ainda é cedo para, vamos dizer assim, informar o que exatamente nós vamos propor o veto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já havia apontado na semana passada, por meio de uma nota técnica, 11 artigos considerados negativos no projeto de lei. A nota chegou aos deputados antes da votação do projeto. O Ministério afirma que os pontos listados podem inviabilizar a atividade da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. No fim da tarde desta segunda, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, confirmou que o presidente irá vetar trechos do projeto. O presidente vetará alguns pontos, mas não me adiantou quais esses pontos ele terá, até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. A deputada Bia Kicis, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, considera que alguns pontos da lei são positivos, como o que impede a extensão exagerada das investigações, mas acredita que a maior parte traz insegurança jurídica e que, por isso, defende o veto total do projeto. A gente acha que pode ser que a lei precise ser vetada como um todo, porque podem ser tantos os artigos que levam a uma situação que põe em risco a atuação de policiais, magistrados, promotores, procuradores, que a lei tenha que ser totalmente vetada. E nós já estamos falando em apresentar um novo texto. Nós queremos que ele seja discutido pela ampla maioria dos parlamentares e que a sociedade saiba que nós estamos de olho, que nós queremos sim coibir o abuso de autoridade, isso é primordial, é fundamental, mas sem botar em risco as operações mais importantes para o país nos últimos tempos, como, por exemplo, a Lava Jato. Num evento do Conselho Nacional de Justiça, aqui em Curitiba, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato, desembargador Vitor Laus, também reforçaram as críticas ao texto do projeto de abuso de autoridade aprovado na Câmara. O evento, que contou com a presença dos dois, foi marcado antes da convocação dos atos contra o projeto de lei. Laus afirmou que desde a década de 1960 existe legislação específica para conter o abuso de autoridade e que qualquer aperfeiçoamento na lei exige cautela. Toda vez que nós lançamos mão de tipos penais ambíguos, contraditórios, vagos, genéricos, nós instalamos um estado de insegurança. E insegurança não atende a ninguém. Magistrados, policiais, promotores, seja lá quem for, agentes públicos em geral. Se houver algum excesso, que seja na forma da lei apurado, mas não, digamos assim, tirar a independência dos magistrados. Para a Procuradora-Geral da República, é preciso preservar a independência do Ministério Público, assegurada pela Constituição de 88. Para bem desempenhar sua atribuição constitucional, a magistratura e o Ministério Público têm seu livre exercício garantidos pela Constituição. Instituições tíbias, cujos membros estejam permanentemente ameaçados por uma normatividade excessiva ou vaga, cumprem seu papel
de modo hesitante no tocante a enfrentar poderosos, a coibir corrupção e o crime organizado. No caso da Procuradora-Geral Raquel Dodge, a gente percebe que ela está falando mais do que da Lei de Abuso de Autoridade. E olha só, hoje a Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma nota na qual criticou o alinhamento de ideias como critério para escolher o Procurador-Geral da República. E quem usou essa expressão? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que o chefe do Ministério Público tem que estar alinhado com as bandeiras do governo. Vamos lembrar que o Bolsonaro está para indicar o sucessor da Raquel Dodge. O mandato dela acaba em setembro, ela poderia ser reconduzida, mas ele já sinalizou que não pretende fazer isso. Vamos agora continuar em Brasília para falar de reforma tributária, porque uma proposta do Senado começou a ser discutida nesta segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A mudança no sistema de impostos é uma das prioridades do governo no Congresso nesse segundo semestre. Quem acompanhou o assunto para nós foi o Fabiano Andrade, vamos conversar com ele agora.